Bem, o enunciado dessa questão pede para a gente fatorar completamente os polinômios que são dados. Então, quando a gente pega esse primeiro, por exemplo, a gente vê o fator comum A. Então, a gente coloca o A em evidência. E aí o A está multiplicando o x2. Então, A vezes x2. E para dar menos A, a gente coloca menos 1. Bem, aí a gente entende porque ela pediu para fatorar completamente. É que nesse ponto, o que a gente tem dentro do parêntese ainda dá para fatorar, porque a gente consegue escrever isso como a vezes x quadrado menos 1 ao quadrado. E aí o que está dentro do parêntese passou a ser uma diferença de quadrados, porque 1 ao quadrado é 1. Ora, se o que está dentro do parêntese é uma diferença de quadrados, a gente sabe que pode ser escrito como a soma das bases das duas potências, x e 1, então x mais 1, vezes a diferença das bases das duas potências, x menos 1. Então, essa é a fatoração completa desse polinômio. Se eu parasse aqui, não estaria completo, porque ainda dava para fatorar essa diferença de quadrados. Veja que isso vai acontecendo nos outros exemplos também. Coloco aqui o 7 em evidência, que é o único fator comum. Ora, para dar o próprio 7, eu tenho que colocar 1. Para dar menos 7m2 n a quarta, eu só preciso do m2 e do n a quarta. Bem, aqui, quanto ao 7, a fatoração está completa. Mas o que está dentro desse parêntese também pode ser visto como uma diferença de quadrados. Veja, isso é a mesma coisa que 7 vezes 1 ao quadrado menos o m está ao quadrado, então vou colocar o m sozinho, e n a quarta, a gente sabe que n a quarta é n ao quadrado. Então, eu posso colocar o n ao quadrado, aí eu coloco um parêntese, coloco o quadrado fora e fecho. Porque aí eu tenho m ao quadrado e n ao quadrado, ou seja, m ao quadrado e n à quarta. Só que escrito assim fica uma diferença de quadrados. Portanto, isso é 7, e o que está dentro do parêntese pode ser escrito como a soma das duas bases das duas potências, 1 e mn2, então a soma do 1 com o mn2, vezes o 1 menos o mn2. Então, a soma das duas bases vezes a diferença das duas bases. Então, essa é a fatoração completa desse polinômio. Bem, o mesmo se segue para as outras duas situações. Quando eu coloco o 3 em evidência, aqui, minto. Dá para colocar 3 e dá para colocar x, né? Tem x também nas duas. Para conseguir 3x à terceira, eu preciso multiplicar por x ao quadrado, né? X vezes x ao quadrado vai dar x à terceira. Para conseguir o próprio 3x, só que negativo, basta multiplicar por menos 1. 3x vezes menos 1 vai dar o menos 3x. Novamente, quanto ao 3x, a fatoração já terminou. Mas aqui eu tenho uma diferença de quadrados, ou seja, isso se escreve como x quadrado menos 1 quadrado. É uma diferença de quadrados. Então, isso é 3x vezes a soma das bases dessa diferença, x mais 1, vezes a diferença das bases dessa diferença de quadrados. Pronto, essa é a fatoração completa desse polinômio. Bem, por fim, essa parte aqui, essa última questão. Aqui não dá para colocar nenhum fator comum em evidência. O que dá para observar é como está a quarta e está a quarta, posso escrever y ao quadrado menos x ao quadrado. E aí passo a ter uma diferença de quadrados, onde as bases são y ao quadrado e x quadrado. Ora, se é uma diferença de quadrado, então eu posso escrever como a soma das bases, x quadrado, y quadrado mais x quadrado, que multiplica a diferença das bases,
x² menos y² menos x². Bem, quanto à soma de quadrados, eu não sei fatorar. Mas essa diferença de quadrados ainda dá para fatorar mais um pouco. Então, y² mais x² eu vou simplesmente repetir. Mas essa é uma diferença de quadrados, então eu posso escrever como a soma das bases, y mais x, vezes a diferença das bases, y menos x. Então, essa é a fatoração completa desse polinômio aqui. Uma observação interessante é que aqui eu tenho uma soma de quadrados. Será que existe uma forma de fatorar a soma de quadrados? É uma pergunta para se pensar no futuro.